que eu trouxe aqui de uma pesquisa da Genial e da Quest, né? Uhum. Que ela diz que 81% dos brasileiros acreditam que o poder de compra deles diminuiu nos últimos anos, né? Principalmente Sim. nesse último ano. Por que a gente tem essa impressão de que o nosso dinheiro tem valido tão pouco? É que eu acho que depende muito da questão da cesta de consumo de cada um, né? Então, por exemplo, o que afeta muito a nossa percepção de poder de compra, a nossa percepção do que o nosso dinheiro consegue comprar, é o quanto a gente consegue carregar do mercado. Então, se o preço, por exemplo, dos alimentos, se o preço dos itens básicos, por exemplo, para quem tem carro, se o preço do combustível está muito alto, aquilo dali mostra que, poxa, a gente está com um problema ali de poder de compra. E a mesma coisa acontece com a população no geral, que é afetada tanto pelo preço, geralmente, dos alimentos e também pelo preço dos imóveis, né? Então, a questão de comprar casa, aluguel, até carro. Então, essa percepção que a gente tem vem muito do tipo de consumo que a gente tem. Então, as famílias de renda mais baixa, a proporção do salário deles, que eles vão gastar com alimentação, é bem maior do que, por exemplo, uma pessoa da classe média. A pessoa de classe média, geralmente, ela gasta uma parcela maior com aluguel, com financiamento de um imóvel e tudo mais. Então, essa percepção, ela vem explicado primeiro pela questão da inflação de alimentos. E aí, quando você joga, por exemplo, você fala, poxa, mas saiu ontem um dado de que a inflação está desacelerando. Aí a galera fala, nossa, mas eu tô sentindo as coisas no mercado muito caras e tudo mais. É porque o IPCA, ele é um índice que ele não engloba tudo. Tipo, é como se existisse um IPCA pra você, um outro pra mim e outro pra galera que tá te assistindo em casa. Não tem como se a gente, não tem como a gente generalizar e falar que a ideia pra todo mundo vai ser igual. Porque, por exemplo, se você gosta de comer de manhã no seu café da manhã ovo com pão, quando o preço do ovo sobe, vai te afetar. Mas se eu sou a pessoa que come um pão com queijo, independente do valor do ovo. Então a gente acaba recebendo e sentindo a inflação de forma diferente. E também tem essa questão da cesta básica de cada um e também que o IPCA, que é o índice que vai mostrando pra gente quando sobe, quando desce, né? Ele acaba pegando meio que uma média. Então sai um valor, sei lá, 5%. É o IPCA para o Brasil inteiro. E aí você tem variações. Por isso que é economia além dos números, né? Que a gente gosta de falar. Gosto de explicar bastante sobre esse ponto, que não adianta você ver um dado solto. Dado solto para mim, nada é a mesma coisa. A gente precisa olhar e falar, ok, beleza, o que esse dado representa e qual que é a aplicabilidade dele para a minha realidade, ou para a minha região, ou para o meu nível de renda. Então, óbvio, o preço dos alimentos é o que mais vai impactar as pessoas, principalmente mais pobres. E essa percepção do poder de compra vai diminuindo porque as coisas que a gente consome acabam subindo de preço por questões, e aí diversas, né? E quais questões são essas, assim, que você acha que são as principais de hoje em dia? Cara, hoje a gente tem um problema muito grave que é a condição climática. Isso realmente é o problema-chave, assim, na minha opinião. Porque, principalmente aqui no Brasil, eu costumo falar com os meus seguidores de que a gente mora num grande fazendão com Wi-Fi. Porque a gente produz muito alimento. E boa parte da alimentação vai para fora. Então, o café que ficou caro esses tempos atrás, ele não ficou caro porque todo mundo decidiu, ai, nossa, agora eu quero ser mais produtivo, vou tomar mais café e papapá. Não. Ficou mais caro porque no mundo todo a gente acabou tendo esse problema das safras sendo afetadas. E aí, quando você tem a safra afetada, não adianta você, por exemplo, aumentar uma taxa de juros que não vai fazer crescer mais café no cafezal. Então, fica difícil você conseguir baratear, porque mesmo que a gente comprasse de fora, tipo, os grandes exportadores de café também se lascaram da mesma forma por conta do problema da safra. Seja por condição climática, agora, por exemplo, no sul a gente teve o problema do arroz, que o arroz ficou mais caro porque as safras reduziram. E aí tem a condição climática e tem, por exemplo, variação do dólar. Porque a gente, como a gente exporta muito, a questão da carne de boi, né? É um exemplo bem prático pra gente. Por que que a carne de boi sobe, muitas das vezes, de preço? Não é porque a galera tá querendo comprar mais boi, comprar mais carne. É porque quando o dólar tá muito mais alto, aquela pessoa que exporta, ela prefere botar pra fora. É, Porque- essa é a pergunta que eu ia fazer, porque se a gente produz tanto, a tendência seria, né, para Sim, um brasileirinho médio perguntar, pô, se a gente faz tanto, tecnicamente deveria ficar aqui dentro. ficar aqui dentro, né? É, porque aí você joga, por exemplo, na visão de que você não tem muito interesse no abastecimento interno. Você tem interesse em venda. E pela ótica do agropecuarista, tranquilo. Você tá jogando pra fora, você tá fazendo um ótimo negócio. Porque você tá vendendo, sei lá, se o dólar bateu R$ 6, você tá vendendo 6 vezes mais do que você venderia aqui pra dentro. Então é uma questão de deixar de ganhar dinheiro.
Então, quando a gente coloca, por exemplo, a questão do dólar como um dos pontos, tem essa questão que você gera o desabastecimento interno. Então, você fica realmente com o problema de que a galera prefere vender para fora a dólar. E, mais uma vez, pela ótica do agro, tá ok. É lucro, né? É conta de mais e menos, precisam pagar a conta. Isso é óbvio, vai vender para aquilo que tá te pagando mais. E também tem a questão dos insumos importados. Por exemplo, a gente importa muito fertilizante. Então, você importa o fertilizante. E toda vez que o preço daquele fertilizante sobe, para você produzir soja, milho, para virar alimento para boi, é um custo de produção que está aumentando. Então, pelo fato da gente ser muito uma economia que é focada mais em commodity e tem ainda essa sensibilidade a fatores externos, e a gente não tem essa independência de fora, a gente acaba ficando muito suscetível a pequenos choques. Então, o preço, por exemplo, hoje do tomate, o preço de grãos, a gente acaba sofrendo muito rápido, porque basta, por exemplo, 2 semanas de chuva forte. E a gente não tem como compensar isso de uma forma prática, né? E aí, qual é a saída geralmente que fazem? Ah, levanta a taxa de juros. Só que assim, como eu falei, taxa de juros não vai. Aumentar a taxa de juros não vai criar cafezal. Não vai fazer nascer mais boi. Porque o problema é essa questão que no Brasil hoje a gente tem uma inflação híbrida, que é do lado da demanda e do lado da oferta. E aumentar a taxa de juros é para você combater a inflação de demanda. Então não adianta. Tipo, é como se eu tivesse, sei lá, tipo, aí você fala comigo, eu tô com uma baita dor no joelho. Aí faz igual aquele negócio que os antigos faziam, de botar Aham. negócio de espuma na cabeça. Era tipo isso. Você falou isso daí de preço do alimento. Peguei um dado aqui de uma matéria da BBC que fala um pouco sobre. Eles pesquisaram o preço médio dos alimentos nos últimos 100 anos, né? Uhum. Então, trouxeram aqui o índice dos preços da FAO e diz que a gente tá num dos maiores preços, né, dos alimentos do último século, né? As coisas estão Sim. realmente muito caras, né? E é uma questão que eu tava conversando outro dia na live do. A gente tava conversando papo de videogame, uma Sim. besteira, né? Os caras falando, pô, videogame sempre foi luxo, sempre foi caro o videogame, né? Não sei porque vocês estão reclamando agora. Eu falei assim, sim, sempre foi caro, mas as outras coisas não eram caras. Não era, não, cara. Então sobrava dinheiro. Então quando você pega a pirâmide de Maslow, né? Sim, Você a necessidade, né? sobra dinheiro para outras coisas. Então você fala, ah, pô, eu posso gastar num cineminha, eu posso gastar num videogame, eu posso gastar numa roupinha que eu não vou ver, não vai faltar comida na mesa por eu botar um luxo, né? Agora não, né? Agora você tá bom Faz no escolhas, né? básico, você fala assim, pô, não tá sobrando o que antes sobrava, né? Sim. É que também depende muito da questão quando a gente observa o que está em torno do nosso consumo. Porque conforme você vai subindo na pirâmide de Maslow, você meio que não percebe das coisas que você já possui. Então, não tentando aqui fazer a linha do tipo, ah, não, os preços estão. Não, tá realmente, tem muita coisa que tá muito cara, a gente precisa sempre estar pensando em relação a isso. Só que quando a gente coloca. Se você chega num determinado nível de satisfação, você não se preocupa mais com aquilo que já estava para baixo. Então, por exemplo, eu nasci nos anos 90. Então, realmente, era muito difícil videogame. Era assim, era uma vez no ano que eu ganhava um presente mais ou menos e com muito sufoco. Eu lembro que meus pais falavam, nossa, não. Mas aí, se você pega uma comparação daquele período com a tua vida e as necessidades que você não tinha antes e você agora tem, você cria meio que uma comparação que, olha, beleza, eu preciso analisar meu caso hoje. Poxa, hoje sou independente, consigo pagar minhas coisas, conseguir estudar. Então, é um nível de necessidade das básicas, e a gente acaba voltando para esse local de, ok, aquilo que eu preciso do dia a dia, a gente acaba desconsiderando as coisas já passadas, e as coisas do dia a dia a gente acaba pegando mais uma. Gera mais atenção, na verdade, né? Porque, cara, comida é uma coisa, por exemplo, que a gente vai precisar enquanto existir. E daí que entra essa ideia de, pô, beleza, o que que o Estado pode fazer para resolver esses problemas, sabe? O que que a gente pode fazer para poder baratear? E a gente falou aqui do café e do boi e tudo mais, só que existem várias outras formas também, porque você precisa ir a cada ponto para resolver. E essa sensação do preço dos alimentos, na minha opinião, com base nas coisas que eu estudo, principalmente pensando no que afeta a inflação de hoje, eu acho que se a gente não contornar a crise climática, a tendência é que todas essas coisas que são sensibilizadas pela condição climática como um todo vão ficar cada vez mais caras. Ou seja, a questão da moradia, porque, sei lá, hoje, centro de São Paulo, muitas regiões alagam muito fácil.
E assim, chuva forte é uma coisa que a gente já tá vendo que tá aumentando bastante. E assim, eu não tô tirando de trás da orelha, tem vários institutos que estão falando, olha, tem problema A, B e C, D, que a tendência tá aumentando. A gente tá vendo chuva mais forte, a gente tá vendo seca mais forte, a gente tá vendo, enfim, queimadas. Então, regiões que você vai se proteger, que é o que chamam, que vai ser uma espécie de êxodo, né, climático, também vão ficar mais caras por causa disso. Você morar num lugar, por exemplo, que vai ser adaptado para não ter enchente ou para ter um escoamento legal, vai ficar mais caro. Da mesma forma que a alimentação também está ficando mais cara por conta dessas oscilações. Portanto, que enquanto a gente está conversando aqui, tem várias pessoas, vários institutos de pesquisa que já estão focando exatamente em como proteger e como criar coisas para impedir que, por exemplo, uma plantação sofra tanto por conta do aumento de chuva, por exemplo. Então, eu acho que a tendência aqui dos preços aumentarem é, é, é nítida, enquanto você não resolver o problema principal, que é a crise climática, né?